Vamos lá então gravar um vídeo novo, de um assunto novo, que a gente acabou, né, de assistir a aula, acabou de fazer a leitura na apostila, uma leitura direcionada, que respondeu aqui, nivelou o tema, né? Então, esse é um vídeo de nivelamento. Lembrando de novo que embaixo aqui na descrição desse vídeo tem o link. Opa! Embaixo aqui na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever no Medkey e para pronto. E também o link para o tutorial aí do Medkey para você ver como funciona, ver um pouco melhor como funciona, né? E aqui a gente vai dar uma olhada e raciocinar, tentar construir um pouco, né? Fixar um pouco melhor esse conhecimento em relação a tratamento cirúrgico da obesidade. Então, trazer aqui a primeira questão. Né? Primeira questão, paciente do sexo feminino, de 38 anos de idade, tem MC de 48,5, né? MC dela muito alto, bastante alto, né? Ela é quase super obesa. MC acima de 40 seria o nosso corte aí para obesidade mórbida, né? A gente não tá tentar não usar mais esse termo, né? Por mais que alguns locais, inclusive aqui no Medicare ainda traga esse termo, né? Obesidade mórbida é um termo pejorativo, né? Parece ruim de falar. E, bom, seguindo, ela tem diabetes mellitus tipo 2, tem hipertensão arterial sistêmica e tem estenose hepática e apneia obstrutiva do sono, né? Cheia de comorbidades. E aí, a questão traz para a gente algumas afirmações. Né? A primeira afirmação que a questão traz é em relação à cirurgia. Ela fala que a presença de desvio do trânsito intestinal do duodeno e jejum proximal realizado durante a confecção do sleeve, e aí já pode parar, né? Sleeve não faz desvio do trato, né? O sleeve é construir uma manga de camisa usando construir uma manga de camisa cortando grande porção do estômago, né? Isso não tem desvio do trato. Aí aqui eu fiquei com certa dúvida em relação a que eu marquei e essa segunda. Nessa daqui eu tive um pouco mais de facilidade para cortar, porque ele fala que a remissão parcial do diabetes tipo 2, aí traz alguns critérios, né? Critérios que demonstram remissão mesmo do diabetes tipo 2, mas por pelo menos 3 anos, né? Pelo menos 3 anos aqui eu achei muito absurdo aqui. E a alternativa correta, a alternativa que eu fiquei com bastante dúvida foi essa, né? Pacientes com maior probabilidade de remissão parcial completa de diabetes 2. Ele traz alguns critérios, alguns parâmetros, né? Mas ele diz também que o paciente tem que ser diabetes mellitus, né? Tem que ser portador de diabetes mellitus tipo 2 mais do que 5 anos, né? Um critério de remissão. Eu imagino que não, né? Quanto mais rápido, né? Quanto mais cedo, quanto mais curto for o período entre o surgimento desse diabetes e o momento de eu operar o diabetes no meu paciente, imagino que a resposta vai ser melhor, né? Então, se ano passado ele ficou diabetes tipo 2 grave, que a gente não consegue controlar e tal, síndrome metabólica, a gente operar esse ano, né? Ele ficou agora em 2022, a gente opera agora em 2023, acredito que o resultado vai ser melhor. E aqui, a última, que é a correta, dizendo que a gente tem aumento dos níveis séricos de GLP-1, né, que vai ajudar nosso paciente a não comer. Após a realização do bypass gástrico, contribui para melhor controle glicêmico do paciente com diabetes tipo 2, pois induz a redução na resistência insulínica, né? Então, contribui para o controle glicêmico, claro, né? Mas eu não sabia que o mecanismo era esse, reduzir resistência insulínica e o aumento do GLP-1 promoveria otimização dos níveis de insulina pela célula beta no pâncreas. Né? Mas esse é exatamente o mecanismo do GLP-1. Né? Então, essa aqui foi a minha dúvida aí, mas ficou mais tranquilo de marcar, pensando um pouquinho mais a fundo. Aí, vou passar para essa 7, que foi aqui eu errei. Nossa, 5 minutos numa questão só. Caramba. Essa daqui é interessante, chamou bastante minha atenção. Dentre as comorbidades abaixo, qual delas não está associada com
obesidade grau 2, né, para a gente indicar a cirurgia bariátrica. E aqui traz infertilidade, doença arterial coronariana, doença hemorroidária, transtorno obsessivo compulsivo grave e esteatose hepática moderada, né? Eu acabei marcando essa daqui, porque lembro daquela ideia da estigmatização e depressão e pensei que como essas condições estão muito relacionadas, o TOC também poderia ser, né? Mas TOC não é, né? TOC não é, indicação. As únicas desordens psiquiátricas que são indicação para a gente fazer bariátrica vão ser depressão e estigmatização social, né? O paciente estigmatizado e o paciente que está sofrendo ali socialmente com a condição que ele tem. E esteatose hepática moderada, por mais que não estivesse trazendo na minha tabela ali, eu fiquei muito desconfiado de marcar isso. Esses outros aqui eu já tinha entendido e inclusive lido que eram indicadores, né? Mas esteatose hepática não tinha na tabela e eu demorei demais para raciocinar que, poxa, é claro, né? Se tiver esteatose hepática moderada, ainda mais pensando aqui no metabolismo das gorduras, né? Aqui no meu paciente com bariátrica vai melhorar muito, porque ele melhora muito metabolicamente falando. Eu deveria não ter marcado essa daqui, ter chutado no toque. Mas fica aí o aprendizado. Aí segue aqui. Questão 8. Questão 8 fala sobre sleeve, fala sobre procedimentos bariátricos e ele me pede para marcar a alternativa correta aqui, né, em relação às cirurgias. E aí aqui, né, o que fica mais claro aqui é que, ou o que é para a gente gravar, né, ter em mente, é que a cirurgia em manga ou sleeve é um procedimento não reversível, mas pode ser convertido em bypass em Y, de Hooks ou switch duodenal. Né? O switch duodenal é bem parecido ali com o bypass em Y de Hooks, né? Só que a gente tem algumas outras conexões, né? Então faz uma conexão da via biliar estrepática direto pro TGI, direto pro intestino delgado. Isso que é uma medida que para tentar evitar colecistectomia, né? Se não me engano, a gente faz apendicectomia e faz colecistectomia, né? Para tentar evitar colecistite. E faz apendicectomia também, se não me engano, nessa cirurgia para poder, mais uma cirurgia gigantesca, né? Para poder evitar confusão, né? Então, se o paciente desenvolver, esse paciente que fez switch do, é interessante isso, na verdade. Esse paciente que fez switch do adenal, não sei se é switch do adenal, hein? Acho que sim. Esse paciente que fez o switch, né, uma grande cirurgia, eles tiram um apêndice que é para, se ele desenvolver abdômen agudo, muito interessante isso, se ele desenvolver abdômen agudo, esse paciente, para a gente não ter dúvidas, né, de que o abdômen agudo dele não é apendicite, por exemplo, ou para não ser apendicite, para não haver possibilidade de ser apendicite, a gente ter uma probabilidade muito maior de ser por causa da cirurgia, ser brida, etc., tira-se o apêndice, né, muito interessante mesmo. E agora vamos para a questão 1 aqui. Não, essa questão 1 aqui, eu acho que ela estava descabida, na verdade, uma questão de colangite. Um paciente que nem obeso era aqui. Acho que tava errada só. Só não era para estar classificada aí como tratamento cirúrgico de obesidade, não tem nada a ver. Esse aqui é paciente 24 anos com IMC 32, né? Ele é obeso? Mas é obeso grau 1, né? Então, de 25 a 30 a gente tem sobrepeso somente, né? Até 25 é peso normal. De 25 a 30 sobrepeso somente. Aí acima de 30 a gente tem obesidade grau 1, né? De 30 a 35 aí vai de 5 em 5. 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2 e acima de 40 grau 3 obesidade mórbida. Tentando outra vez, né? Tirar esse nome da minha cabeça. Mas ainda aparecem algumas questões. E aqui meu paciente tem 24 anos, tem obesidade grau 1 e não tem comorbidade. E quer operar. O que a gente fala pra ele? Que ele não tem indicação para operar. Simples assim, né? A última que traz a ideia de que ele não possui critérios, mas o médico, mas caso ele insista, o médico deve operar. E não, né? Não tem, não é assim que é pra gente conduzir esse tipo de caso, né? Vamos passar aqui para 3. Questão 3. Essa questão 3 também não tem nada a ver com obesidade, né? O paciente não tem obesidade.
Não teve nada a ver, também foi descabido aqui, colocado no lugar errado. Às vezes acontece, não é muito comum, né? Mas às vezes acontece e é interessante, na verdade, porque você está ali estudando uma coisa, né? E você é testado para uma outra inesperadamente. Isso é uma surpresa que eu gosto, para falar a verdade, né? E aqui, paciente com 40 anos, DM2, tem 1,60 m, pesa 91. Basicamente tem que fazer uma conta, né? Então é o peso do paciente dividido pela altura dele ao quadrado. Essa altura ao quadrado, se não me engano, dá 2,50 e alguma coisa. E o MC dele dá 35,5. Ele é obeso grau 2, então, né? Obeso grau 2. Se ultrapassasse 40, seria obeso grau 3. Vamos seguir? Aqui, minha questão 5, falando de anatomia, né? Uma questão mais direta, falando especificamente sobre anatomia. Vamos ver se a questão 8 tem coisa interessante. Essa aqui a gente já respondeu. Aqui eu fui meio fora de ordem aqui, andei meio fora de ordem aqui. Nos temas novos eu vou andar pelas 10 questões, tentando ser o mais breve possível, mas vou andar pelas 10 questões. Aqui uma questão de verdade, uma questão de verdadeiro e falso, né? Que traz um detalhe que é muito interessante, né? Então tá falando sobre essa ideia da nossa cirurgia metabólica, né? No paciente que tem obesidade grau 1, né? IMC entre 30 e 34, só que tem DM2 grave, que não consegue controlar, etc, né? E alguns detalhes sobre esse tipo de paciente. E aí a última alternativa, a última afirmativa que me permitiu aqui marcar, porque ela deu uma filtrada ao bull muito boa, né? Ela filtrou, deixou entre essa e essa eu já tinha desmarcado na verdade, é que os pacientes abusadores de álcool, dependentes químicos ou com psicoses graves devem ser avaliados por psiquiatra, porém essas condições clínicas não contraindicam o procedimento. E sim, né? Sim, na verdade essas condições clínicas contraindicam o procedimento, né? Não contraindicam o procedimento, aqui é a parte que está errada. Elas contraindicam sim o procedimento, o paciente tem que ser tratado das condições que tem, né? E após melhora clínica, aí sim ele poderia ter indicação para fazer a cirurgia. E a última questão, nossa última questão aqui, tá? Foi descrita aqui uma complicação de uma das nossas cirurgias, né? Então, basicamente, o que foi descrito? O paciente teve um abdômen agudo, né? O médico plantonista fez uma tomografia e a tomografia mostrou um agrupamento de alças de intestino delgado no quadrante superior esquerdo, com engurgitamento dos vasos mesentéricos e distensão do estômago excluso, né? Do estômago foi cortado. E por que isso aconteceu? Né? Porque essa paciente fez, e aí ele está pedindo para descrever qual que é a cirurgia, né? Porque essa paciente fez o Y de Hooks, né? Vou até tentar trazer aqui a imagem. Ver se eu tenho uma imagem clara aqui do Y de Hooks. Vou trazer. Isso eu acho que é uma explicação bem legal de eu fazer aqui, né? E pela técnica de Feynman me ajuda a gravar, né? Me ajuda a gravar, né? É o que é a melhor coisa. Então vou levar uma captura de um recorte aqui só. Um recorte. Opa. Abri mais coisa. Abri coisa errada. Um recortezinho da tela aqui só. Para mostrar. Acabei não preparando esse recorte. Não tava com essa ideia, na verdade. Acabei de ter a ideia. Né? Então, essa aqui é uma imagem que foi retirada, né? Me passaram. Né? De um cursinho famoso. Um colega me passou. E eu quero só usar a imagem da cirurgia aqui, que poderia muito bem ter precisado no Google, né? Que é uma imagem que eu acabei de ver, na verdade. Então vamos voltar aqui para a tela mostrando a tela do meu computador, né? Trocar aqui a cena e na tela do meu PC dá para ver agora a imagem, né? Então a gente tem aqui essa imagem da cirurgia do Y de Hooks, né? Por que é Y? Porque isso aqui forma um Y, né? Aqui um pouco mais retinho e tal, forma um Y. E o que aconteceu foi que essa região aqui do nosso intestino deu a volta e passou por aqui, né? Por essa alça que a gente criou
por esse espaço na alça que a gente criou. E se isso aqui fecha nessa direção, né, com o intestino aqui dentro, forma uma hérnia. Só que não é hérnia externa, é hérnia interna. A hérnia conhecida como hérnia de Petersen, né? Hérnia de Petersen. E essa é uma complicação do bypass gástrico em Y de Hooks, né? Então finalizamos aqui, né? Tema nivelado. Acabou. De novo, se quiser entrar no Medq e se inscrever, dá para entrar e se inscrever gratuitamente, já começar a explorar aqui e utilizar as questões. É claro que no Premium você tem vários benefícios, né? E por um preço super justo, né? Então, o Medq maravilhoso e mudando a vida de bastante gente que tá nessa batalha que todos nós estamos.